Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Nós faremos uma leitura de todos os versículos onde a expressão sumo sacerdote referente a Cristo ocorre. Nós dissemos ontem que são 10 menções, na verdade são 11 menções, porque no capítulo 4, como vamos ver, uma ocorre no verso seguinte à outra dentro do mesmo contexto. Então, estritamente falando, são 11 menções. Então vamos lê-las todas e compartilharemos algumas delas. A primeira ocorre no capítulo 2, verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Misericordioso e fiel sumo sacerdote, essa é a primeira menção. Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então temos o capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E logo em seguida, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, capítulo 5, verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então temos aqui uma menção no verso 5. Verso 10. 5, 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6, verso 20. Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, verso 26. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Capítulo 9, verso 11, a última menção. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Essas são então as referências todas aplicadas a Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, apresentamos com confiança mais esse tempo de comunhão diante do Senhor, com Tua palavra aberta.
suplicamos a provisão bendita do Espírito Santo para podermos compreender a Tua palavra e, mais que isso, que escamas de nossos olhos caiam e possamos ver algo mais das glórias do Teu sumo sacerdócio. Encoraja-nos, alimenta-nos, renova-nos, nós te pedimos, no Teu precioso nome. Amém. Irmãos, essa epístola aos Hebreus, como já sabemos, ela foi escrita com um objetivo muito particular. Se você a estudar com atenção, você verá que havia algumas características dos cristãos hebreus que se fazem muito semelhantes à história que, sem dúvida, a igreja viveu nesses 20 séculos, mas talvez em particular a que nós vivemos nesses dias que antecedem a vinda do Senhor. E veja quais são. Os cristãos hebreus estavam cansados. É dito no capítulo 12, uma exortação a eles para restabelecerem as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Quem anda com o joelho trôpego ou está doente ou está cansado de tanto caminhar. Mãos descaídas e joelhos trôpegos. Eles estavam então cansados. Eles não eram cristãos novos, segunda característica. Acho que se fizéssemos uma avaliação em todos que estão aqui, nós teríamos pouquíssimos cristãos novos. Sem dúvida, a maior parte dos irmãos que aqui estão tem pelo menos mais de 5 anos de vida cristã. E segundo a estimativa de estudiosos desta epístola, os hebreus teriam em torno de 5 a 8 anos de vida cristã, quando essa epístola foi escrita a eles. E por causa da terceira característica agora, por causa da imensa pressão, será que isso tem a ver conosco também? A imensa pressão que estavam enfrentando, até mesmo em termos de perseguição definida, a vida deles como pertencendo ao Senhor ou contra o testemunho do Senhor, eles estavam, quarta característica agora, tendentes a retrocederem na jornada cristã. Por isso o autor de Hebreus diz no capítulo 10, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a promessa é a herança, como já temos visto. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. É uma referência tão especial e linda sobre a volta de Cristo nessa epístola, porque se havia sem dúvida uma expectativa na igreja do primeiro século que o Senhor voltasse para ela, para a igreja, lá nos seus dias. Todos tinham essa expectativa, Paulo e todos os irmãos. 20 séculos se passaram. A igreja teria que jornadear muito mais do que todos os apóstolos imaginaram. 20 séculos. Mas agora sim, irmãos, certamente, nós estamos muito claros e muito convencidos de que nós estamos na iminência da vinda do nosso Senhor Jesus. Por tudo o que teria que se cumprir nesses 20 séculos, e assim foi. E agora, nós sabemos que a igreja de Deus não aguarda nada mais que aconteça antes que a grande, sublime promessa do arrebatamento ocorra. Nós não aguardamos nada que se refere a Israel, isso não tem a ver conosco. Nós muito menos aguardamos a vinda do anticristo. Cuidado como você interpreta a Bíblia. Deixe de ser dogmático para o seu próprio bem, porque não é claro nas Escrituras se a igreja entrará nesse período chamado grande tribulação ou não. Você nunca chegará a uma conclusão. Então deixe de ser dogmático a respeito disso, de fazer ousadas asseverações de coisas que não têm fundamento bíblico. Nós podemos ou não passar por esse período de grande tribulação, nós não sabemos, e graças a Deus por isso, porque então quando nós falamos Maranata, vem Senhor Jesus, nós não estamos tendo aí uma interrogação,
um Maranata, vem Jesus, mas nós sabemos que antes do vem Jesus, vem Anticristo. E nós iremos ver o Anticristo antes de ver Jesus. Não pense assim, irmão, porque a Bíblia não deixa esse assunto claro. Você tem a liberdade de ter a sua posição, mas você não pode ser dogmático. Graças a Deus. Porque quando nós falamos Maranata, nós temos a expectativa que o Senhor interrompa essa reunião, abra os céus e arrebate a sua igreja. Esse é um verdadeiro Maranata. O mesmo Senhor descerá dos céus. E nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Isso significa que aquilo que está designado para essa terra em termos de juízo de Deus não tem nada a ver com a igreja. Nossa grande expectativa é que sim, sejamos arrebatados para Ele, antes que a medida da iniquidade dos amorreus chegue ao seu gargalo, que aliás já está chegando, quando nós olhamos para esse mundo. Há um partido político num determinado país da Europa que está pleiteando a legalização do incesto, a relação sexual entre pais e filhos. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Foi por isso, meu amado irmão, que João escreveu assim: não ameis o mundo. O mundo rejeitou o nosso Senhor Jesus. Nós não temos ninho e morada neste mundo. Nosso Senhor, o sumo sacerdote maravilhoso, descrito no livro de Hebreus, ele faz uma oração chamada sumo sacerdotal, em João 17. Todos conhecem. Alguns estudiosos chamam esse capítulo, e temos que concordar com eles, de o Santo dos Santos da Bíblia. Porque o Filho e o Pai estão naquela comunhão onde o coração do Pai é conhecido e refletido através da oração do Filho, do que ele pede naquela oração. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Um certo irmão, estudando esse capítulo, diz: quando nós nos aproximarmos de João 17, nós temos que tirar as sandálias dos nossos pés, porque estamos pisando terra santa. E uma das coisas que o Senhor diz nessa oração é: eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, quanto do mundo existiu dentro do coração de Jesus? Nada. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. E quando nosso Senhor ora dessa maneira, o que você acha que ele quis dizer? Eles, falando dos seus discípulos imediatos e dos seus discípulos vindouros. Porque nessa oração ele diz que ele rogava não apenas por estes 12, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E esses somos nós. Então ele diz: eles não são do mundo, da mesma medida e da mesma maneira que eu também não sou. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que nós que cremos nele, fomos redimidos pela obra do Calvário. Foi cravado um abismo entre nós e o mundo que é intransponível. Quando o povo de Israel deixou o Egito, o mar se abriu e eles passaram, figura do batismo, como Paulo interpreta. Então passaram a jornadear no deserto e finalmente em Canaã. Eles nunca mais teriam um bilhete de volta para fazer a jornada para o Egito. Ponto final para o Egito. Sim, o Egito seguiu com eles dentro do coração deles. E o deserto iria expor o Egito e expurgá-los do Egito. Por isso, alhos, pepinos, melões e peixes ficam lá. Agora, maná do céu, porque a dieta vai ser mudada. Nova constituição. Sem dúvida. Mas o fato é que em termos de posição, de salvação, de libertação, de serem transportados de um reino para outro, isso aconteceu uma única vez e nunca mais ia se repetir, porque não era necessário. Assim é conosco com relação à nossa redenção em Cristo Jesus.
Por isso, amados irmãos, a coisa mais louca que um cristão faz é tentar se readaptar ao mundo. Abraão e Ló são figuras vívidas dessa triste experiência. Abraão no sentido positivo, é claro, e Ló no sentido negativo. Na epístola de Pedro, ele diz que Ló tinha uma alma justa. Ele afligia a sua alma justa pelo comportamento libertino daqueles insubordinados de Sodoma. Então Ló não estava ali confortável, não. Estava ali aflito, porque tinha uma alma justa. Essas são as palavras de Pedro. Mas ele estava no lugar errado, definitivamente, e na posição errada. A sua alma justa não deveria estar nesse lugar e naquela posição, e até mesmo assentado nas portas de Sodoma, que sugere que ele havia assumido uma posição oficial em Sodoma, como um juiz, porque as questões judiciais eram julgadas nas portas. O que Ló estava fazendo naquelas portas? Talvez foi tido como um homem, de certa maneira, sábio em Sodoma, e foi colocado como um dos juízes em Sodoma. Isso fala muito para nós em muitos aspectos. Qual é a nossa posição no mundo? Política, social. Mas, irmão, quando o Senhor, preste atenção, quando Ele foi revelar o que Ele faria com Sodoma, isso então é uma visão profética, a quem Ele buscou? Não seria natural que Ele buscasse o homem que tinha alma justa e que estava aflito no meio dos insubordinados, lá em Sodoma, e dissesse a ele: eu vou entrar nessa cidade e vou julgá-la, saia daqui? Por que o Senhor não fez isso? A quem Ele buscou para revelar os segredos e a intimidade do seu coração? Ele buscou Abraão, que estava muito distante de Sodoma, dos costumes de Sodoma, dos pensamentos de Sodoma e das maneiras de Sodoma. Abraão estava na tenda do peregrino em Manre, que fica em Hebrom. Então aqueles 3 homens, um deles é o Senhor, passam pela cabana de Abraão. E 2 deles prosseguem para julgar Sodoma, e Ló não estava sabendo de nada, porque Ló perdeu a visão profética. Porque embora tivesse uma alma justa, ele estava misturado com o mundo e os seus padrões. Então, quando esse que é o Senhor permanece na tenda de Abraão, o que ele diz? Porventura eu ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Você se lembra? Irmão, que verso interessante. É como que, e é isso mesmo que está acontecendo, o Senhor está dizendo: eu não posso esconder do meu amigo o meu segredo. E Abraão foi chamado o amigo de Deus. Isso é citado em Crônicas, Isaías e Tiago, 3 vezes na Bíblia. É o único homem que é chamado literalmente de amigo de Deus. Deus teve muitos outros amigos: Daniel, José, Davi, Moisés, mas apenas Abraão é chamado de amigo de Deus, por 3 vezes. Então, por que ele não podia ocultar a Abraão o que ele estava para fazer? Porque Abraão é seu amigo. E seu amigo está separado na tenda isolada, peregrina, no Hebrom, em Manre. Sabe o que mais acontece ali, amado irmão? Abraão oferece para esses 3 homens uma refeição de comunhão: leite, coalhada, água fresca para lavar os pés. Ele diz: se me consideram digno, entrem, fiquem comigo, comam um pouco, descansem, renovem suas forças. Parece aquela expressão tão bonita que nós temos em Lucas 24, com aqueles discípulos de Emaús caminhando com o Senhor, quando dizem a mesma coisa: fica, Senhor, fica conosco, já se faz tarde, o dia já declina. Então Abraão convida aqueles homens e eles consentem com os cuidados de Abraão. E ele pede para Sara, na barraca vizinha, ele diz: Sara, corre lá, toma 3 medidas de farinha. Na Bíblia significa uma refeição de comunhão. Toma 3 medidas de farinha e faz um pão assado ao borralho e sirva esses homens. E diz que Abraão e Sara ficaram de pé, observando os 3 comerem.
Que cena maravilhosa. Amados irmãos, o que o Senhor busca nas suas assembleias dos nossos dias? Betânias verdadeiras, onde o Senhor possa tirar suas sandálias, estender os seus pés, porque Ele terá aqueles que lavarão seus pés, que darão refrigério para o seu coração, alimento para Ele. Do que o nosso Senhor Jesus se alimenta? Ele se alimenta dos frutos espirituais da sua igreja. Ele se alimenta do fruto do nosso amor. Ele se alimenta do fruto de nossa devoção. Esse é o alimento de Cristo. Cristo vê a sua joia preciosa, a sua noiva, a sua igreja, a partir do ponto de vista do trono. Ele olha para a sua igreja na terra e vê a sua preciosa assentada num monte de lixo. É assim que Ele vê a sua igreja. E tudo que Ele quer é tirá-la do monte de lixo, arrebatando-a para Ele, para o encontro com Ele nos ares. O que falta mais para que isso aconteça? Precisamos fazer essa pergunta ao Senhor. Senhor, resgata as afeições do meu coração. Fica conosco, já se faz muito tarde. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Queridos irmãos, esse sumo sacerdote no trono, com um poder de vida indissolúvel, que vive para interceder por nós, não pelo mundo. Para o mundo Ele é um Salvador, e que o mundo creia nele. Mas para nós Ele é um intercessor. Mas Ele aguarda, lembre-se, mesmo realizando uma preciosa intercessão, Ele tem um gemido no seu coração. Nosso Senhor não é um rei impassível no trono. Nosso Senhor é um rei que arde de amor pela sua noiva. E Ele, muito mais do que nós, aguarda o dia em que aquela voz seja ouvida por todo o universo. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque finalmente são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando isso acontecer, amados irmãos, nós nunca mais ofenderemos o nosso Senhor, porque não haverá pecado. Nós nunca mais seremos tentados, porque não haverá mais mundo ao redor de nós e nem carne dentro de nós. Nós teremos um serviço a Ele perfeito e também uns aos outros. Nós teremos um amor por Ele consumado. Haveremos de vê-lo como Ele é. Os seus servos o servirão porque contemplarão a sua face. E nas suas frontes estará escrito o nome dele. Não haverá noite. Quando nós temos de alguma forma expressões e nuances de medo nos nossos corações, então a hora mais difícil é o entardecer. Aqueles que de alguma maneira sofrem com depressão em particular sabem disso. A hora mais difícil é o entardecer. E se você sofre com depressão, não se preocupe muito. Charles Spurgeon era deprimido. Um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele diz que ele lutava com um inimigo no qual ele não podia dar socos, porque era um inimigo invisível. Se chamava depressão. Ele estava pregando num ambiente com muitas pessoas e alguém gritou, fogo, e a multidão se apavorou. E alguns foram pisoteados e mortos. E a partir daí desencadeou na vida de Spurgeon, foi como um gatilho, depressão. E ele passou meses sem conseguir pregar de novo, por causa da memória daquele pânico. Spurgeon.
O príncipe, chamado príncipe dos pregadores, lutava contra a depressão. Naquele dia não haverá mais noite, porque a cidade não precisa do sol e nem da lua para lhe dar em claridade, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá nela qualquer maldição. Ah, meus amados irmãos, o que nós aguardamos deste mundo? O que esse mundo tem para nós? O que ele tem para nós? Que tem a capacidade de atrair tanto os nossos corações. O que é? Dinheiro? Poder? Fama? Sucesso? Posição? Sexo? O que esse mundo tem capaz de dominar os nossos corações? Não ameis o mundo. Quando nosso Senhor Jesus é crucificado, João, o amado discípulo que reclinava a cabeça no peito do Senhor, ele viu o mundo de outra maneira. Enquanto ele estava com o Senhor, ele tinha um peito, como ele descreve no seu Evangelho, um seio santo, no qual ele reclinou sua cabeça, João. Mas quando esse seio santo foi retirado dele, terminou para João. Porque o mundo crucificou o seu Senhor. Então ele olha para o mundo e ele diz: não ameis o mundo. E qual é a expectativa de João? Amados, agora nós somos os filhos de Deus. Nós já somos. Mas ainda não. João estabelece uma tensão entre o já e o ainda não. Graças a Deus nós já somos os filhos de Deus. Mas ele também tem algo a dizer. Mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Haveremos de ver suas frontes marcadas, haveremos de ver o seu lado ferido, suas mãos traspassadas, as memórias da redenção, nosso Cordeiro. O que nós diremos? Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber louvor, glória, honra, riqueza, porque foste morto, e com teu sangue compraste. Somos nós, irmãos. Ele é a nossa preciosidade. Ele é o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro? Aí está o nosso coração. Então, quando os cristãos hebreus são advertidos nessa epístola, muito da situação deles se assemelha a nós. Você está cansado, irmão? Não tem sido fácil. A pressão está aumentando na universidade, no trabalho, nas relações humanas. E seus filhos, como estão? A pressão sobre eles está fácil? Marcos capítulo 6 registra o Senhor atravessando aquela tempestade de Betsaida para Betsaida. E é dito que ele dá uma ordem aos seus discípulos e dizendo: passem para o outro lado. Eles estavam em Betsaida, onde foi realizada a multiplicação dos pães. E o Senhor os impele a ir para a outra Betsaida, do outro lado do Jordão. E nosso Senhor vai para o monte orar. Intercessor. E os discípulos entram no barco para uma jornada que deveria durar 3 horas.
Eles já haviam remado 9 horas. Estavam ainda no meio do mar da Galileia. Não tinham conseguido atingir a outra margem, porque o vento lhes era contrário. E na nossa vida, irmão, o vento tem sido a favor ou tem sido contrário? É dito nesse texto que o Senhor do monte os viu em dificuldades a remar. E nós? Tem sido fácil remar contra a correnteza, contra o vento? Mas lá estava o intercessor. E ele sabia que aqueles discípulos não iam chegar a lugar nenhum, por causa de toda essa oposição. Vento contrário, dificuldades para remar, medo. Então o que o intercessor faz? Ele desce do monte, caminha sobre as águas, para estar com eles. Quando eles o viram, eles acharam inicialmente que era um fantasma, e ficaram ainda mais apavorados. Então o Senhor diz uma primeira palavra a eles, e a palavra é: não temais. É essa que nós precisamos ouvir até a vinda do nosso Senhor. Não temais. Eu venci o mundo. Ele diz uma segunda palavra. Essa palavra reflete aquela que Moisés ouviu na sarça em Êxodo 3. Ele diz: eu sou. Não temais. Eu sou. O que Ele é? Ele é e sempre será tudo o que nós carecemos para jornadear nesse mar revolto. Ele é tudo o que nós precisamos para remar contra a correnteza. Não temais. Eu sou. Então, amados irmãos, a Epístola aos Hebreus foi escrita para nós, cristãos veteranos, cristãos cansados, cristãos com dificuldades para remar, cristãos com vento contrário, cristãos que estão com medo e com dificuldade de desenvolver fé. Eram os hebreus. Graças ao Senhor por esse maravilhoso livro. É o único que nós não conhecemos quem é o seu autor humano. Parece que isso tem um valor muito especial. Sabe por quê? Porque as exortações usadas nesse livro são feitas na primeira pessoa do plural. E como nós não sabemos quem é o autor humano, mas temos a certeza de que ele foi escrito pelo Espírito Santo, porque toda palavra é inspirada por Deus, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então quando ele diz: temamos que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda que algum de vós possa haver falhado. Quem que diz temamos, então? O Espírito Santo e nós. É para nós temermos, não entrar em tudo que Ele tem nos chamado, mas digamos, Ele também teme, o Espírito Santo, porque Ele foi enviado como esse ajudador, esse que vai nos tomar pela mão e vai nos incentivar e vai dizer: vamos um pouco mais. Que importa o mundo conturbado de tristeza e dor, diz um hino, se o conflito aqui na terra já está a terminar, e o príncipe da vida dará prêmio ao vencedor. Fique firme, eu voltarei. Graças ao Senhor. Então essa epístola foi escrita para nós, para os peregrinos cansados, quem sabe amedrontados, veteranos, pressionados. Deixe com esse assunto de se comprometer assim com o Senhor. Caminhe mais no terreno do lícito. Você está sendo muito rigoroso com você mesmo. Amolde-se um pouco mais. Não seja tão fanático. Nós não somos fanáticos. O fanático mal sabe no que crê.
Nós somos um povo que tem uma pátria celestial e que está vivendo num ambiente terreno. Isso é a causa dos nossos conflitos. Nada aqui significa para nós um lugar de prazer, um lugar confortável. Sim, nós temos momentos de alegria pelo nosso Deus abençoador, família, filhos, netos, uma viagem de descanso. Agora, sabe o que acontece quando nós estamos desfrutando dessas coisas? Filhos, netos, lugar de descanso, sombras, são sombras. Do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria, do verdadeiro gozo que nós aguardamos. C.S. Lewis, falando sobre essas coisas num dos seus escritos, ele diz assim: tenho estado cansado de aguardar na sala de espera da vida. Todos nós estamos na sala de espera da vida, aguardando que a porta se abra e nos chame para consulta, uma consulta eterna, estar com Ele. Mas, amados irmãos, nós nunca teremos uma avaliação e um sentimento adequado a respeito dessas coisas, senão em uma perspectiva celestial. Você está entendendo? Há muitos vovôs aqui. Eu também agora sou um vovô. Já vou ser de novo, semana que vem. Vovô duplo. Uma bênção maravilhosa. Mas, irmãos, tudo são sombras. A alegria, o gozo, o prazer que sentimos nisso é só um antipasto, um antigosto do que o Senhor tem preparado para nós naquele dia, quando nós estaremos diante dele, livres, finalmente livres de tudo que se opõe a ele. Por isso, amados irmãos, quero te dizer, na confissão de fé da maioria das instituições religiosas evangélicas dos nossos dias, não as confissões de fé antigas, mas nas confissões de fé dos nossos dias, você não vai encontrar referência à vinda do Senhor Jesus. Essas coisas não são faladas porque não interessa. O que interessa é este mundo, essas coisas, essas bênçãos, essa saúde, essa paz, essa alegria e essa prosperidade. É só isso que interessa. A vinda do Senhor irá interromper os planos de muitos cristãos, mas irá realizar todos os planos de outros que aguardam por Ele, pela sua vinda gloriosa. Então, irmãos, onde está o nosso coração? Será que a vinda dele irá interromper nossos planos? Ou será que em meio desses planos nós temos um sonoro maranata? Vem, Senhor Jesus. Pedro conclui sua epístola aos Coríntios dizendo assim: se alguém não ama ao Senhor, seja reprovado, ou anátema. E a próxima palavra é maranata. Lembra-se? Você viu o que ele está fazendo? Se alguém ama então ao Senhor, o que ele diz? Ó Senhor, eu te amo. Ó Senhor, quão bom é viver contigo. Ó Senhor, me abençoa. Ó Senhor, me ajuda, me guarda, não me deixe cair, não me deixe desviar. Aquele que ama ao Senhor, o que ele diz? Sobretudo, ele diz: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, amados irmãos, essa epístola foi escrita dentro dessa perspectiva. E é aí que nós estamos hoje como filhos de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, com a ajuda do Senhor. Nós iremos examinar alguns dos textos que nós lemos. Talvez só conseguiremos fazer um exame de 3 deles, quando muito 4. Nós vamos começar de trás para frente. Então nós vamos ao capítulo 9, verso 11, e buscarmos instrução, encorajamento, consolo,
nessas menções tão lindas daquele que está no trono, como sumo sacerdote que vive para interceder por nós, para que nós possamos chegar ao destino. Como aqueles discípulos, depois que ele entrou no barco, no texto que comentamos de Marcos 6, aí sim, puderam chegar à outra margem, a Betsaida. E quando o Senhor os viu lá atemorizados, o texto de Marcos é tão lindo, vai dizer que eles estavam atemorizados porque eles não compreenderam o milagre dos pães. Aí você fica imaginando, mas o que isso significa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eles estão com medo nessa tempestade porque não compreenderam o milagre dos pães. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Aí você vai meditar e talvez você chegue à mesma conclusão que tenho chegado. A multiplicação dos pães foi o único milagre em que o Senhor colocou os seus discípulos para serem cooperadores. Em nenhum outro eles cooperaram em nada. Mas quando o Senhor multiplicou o pão, Ele tomou aqueles 5 pães e 2 peixes que havia ali do menino, o lanchinho dele, Ele orou, deu graças e distribuiu aos discípulos. E pediu aos discípulos para alimentarem a multidão. Ele, digamos, estritamente falando, Ele não alimentou a multidão. Ele pediu aos discípulos para alimentarem a multidão. O único milagre em que os discípulos cooperaram. Sabe o que isso significa? Apesar de nós, o Senhor nos chama para ser os seus cooperadores. E se Ele deu uma palavra para os seus cooperadores, que foi: passemos para outra margem, então era isso o que iria acontecer. Eles eram os seus cooperadores. Eles não iriam sossobrar e naufragar no mar da Galileia. Eles eram os seus cooperadores. Se eles tivessem entendido o milagre dos pães, eles não teriam medo naquela jornada. Esse é o sumo sacerdote que vive para interceder por nós, para que alcancemos o destino, e o destino é a glória. Para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as lindas palavras que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Ele diz que nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, que glória Ele tem? Ele é o resplendor da glória. E nós fomos chamados para alcançar a sua glória. É por isso que nós estamos sendo transformados de glória em glória, na medida que contemplamos a sua glória. E isso é o que essa epístola aos Hebreus faz de uma maneira tão linda. Ela é muito, muito singular em muitos aspectos. Alguns já citamos aqui. Então, vamos lá comentar alguns dos versos sobre nosso Senhor, o grande sumo sacerdote. Primeiro esse verso, capítulo 9, verso 11, queria chamar a atenção dos irmãos aqui para algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de ler 5 traduções, para os irmãos entenderem o que significa bens já realizados. Porque olha aí para a sua Bíblia, se você tem a revista atualizada, então está escrito: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote, e aqui ele é chamado de sumo sacerdote dos bens já realizados. O problema é, o que isso significa? Sumo sacerdote dos bens já realizados. Parece que em português não entendemos nada, não é? Então vamos ler algumas traduções, o que isso quer dizer. A primeira eu já citei, a própria revista atualizada, que coloca assim: sumo sacerdote dos bens já realizados. Uma outra versão, agora todas elas são versões em inglês. A primeira é a RSV, a Revised Standard Version. Diz assim, preste atenção: mas quando Cristo apareceu como um sumo sacerdote dos bens que vieram, já nos ajudou mais. Cristo é o sumo sacerdote de bens que já vieram. Vamos ver mais uma tradução. A Nova Versão Internacional, NIV.
Mas quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens que agora já estão aqui. Cristo como sumo sacerdote de bens, de coisas, de bens que agora já estão aqui. Mais uma versão, NLT, é a New Language. Então Cristo tornou-se agora o sumo sacerdote sobre todos os bens que vieram. Então agora está muito claro para nós o que o texto quer dizer. E a última tradução diz assim: porém, estando Cristo já presente como sumo sacerdote dos bens que vieram. Então você vê que basicamente todos estão enfatizando isso. Ele é sumo sacerdote de bens que já têm realidade. Então talvez o nosso tradutor aqui, João Ferreira de Almeida, se colocasse dessa forma, ficaria um pouco mais claro para nós, né? Ele colocou dos bens já realizados. Talvez o mais interessante aqui em português seria dos bens que já têm realidade, dos bens que já são agora, que já têm realidade. Então Cristo é sumo sacerdote desses bens. Agora vamos buscar a língua original, vamos para o grego, e vamos buscar o que significa já realizados, esse termo. Então se você for lá na sua concordância, o termo já realizados significa algo que é pretendido e é tido em mente. Então temos que combinar agora as duas coisas. É dito que Cristo é um sumo sacerdote de bens que já estão aqui, como nós vemos em 4 versões, né? Bens ou coisas que já estão aqui, e que essas coisas que já estão aqui, elas eram pretendidas, elas eram tidas em mente. Do que isso fala? O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Deus desde a eternidade tinha algo pretendido em sua mente, planejado, e esses bens e essas coisas que ele tinha pretendidas em sua mente foram realizadas quando? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens que já estão aqui, aqueles que na mente de Deus foram pretendidas desde toda a eternidade, agora vieram. Muito precioso, porque Romanos 16 termina assim, agora Paulo, né? Romanos 16, 25, ele vai dizer que esse evangelho era um segredo oculto, era um mistério oculto dos séculos e das gerações, mas que agora foi manifestado. E não apenas isso, esses bens têm como mediador, têm como intermediário, ou seja, a pessoa que traz a eles realidade é o sumo sacerdote que está no trono. Sem o sumo sacerdote mediador, esses bens que agora estão aqui não teriam realidade. Nós não teríamos nenhuma realidade de regeneração, nenhuma realidade de santificação, nenhuma realidade de glorificação, nenhuma realidade de mentes transformadas e muitos mais bens que têm realidade, se não fosse exercido o ofício mediatório de Cristo, porque ele é o sumo sacerdote dos bens que vieram e que eram pretendidos na mente de Deus. Então olha que linda referência a ele. Em outras palavras, vamos pôr numa frase, a frase que Jesus mesmo usou em João, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a realidade de todos os bens eternos, de tudo que o Pai tem e sempre teve na sua mente eterna e pretendeu e intencionou. Eu sou a realidade, eu sou o caminho, eu sou a realidade e eu sou a vida. Agora, capítulo 8 de Hebreus, para nos ajudar a compreender finalmente essa menção, já vamos para a segunda. Olha que interessante, o capítulo anterior, capítulo 8, verso 7, contrastando a velha aliança, que era, em uma palavra, sombra, só sombra. O irmão Sparks chama em seus escritos a velha aliança, ou as coisas da lei, de jardim da infância. Porque no jardim da infância você tem aqueles brinquedos, né? Aquelas coisas tangíveis. A criança vai aprender a palpar, vai saber o que é um círculo, o que é um globo, o que é um triângulo, encaixar um dentro do outro, não é? Coisas de jardim da infância. Essa era a velha aliança.
Os bens pretendidos não tinham realidade na nova aliança. Por isso, Colossenses 2, a lei tem sombra dos bens vindouros. Hebreus 8 também diz a mesma coisa, né? E Colossenses também 2 e Hebreus 8. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Esse é o capítulo 10 de Hebreus. E Colossenses 2 diz a mesma coisa. Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, ou dos bens que têm realidade. Mas a realidade é Cristo. Colossenses 2, a partir do verso 16. Então, olha esse verso, Hebreus 8, 7. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Claro, ela seria perfeita, ela teria realidade, ela teria os bens ali, nela, mas não tinha. Só tinha sombras, só tinha figuras, só tinha coisas que apontavam para, até que veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens que tem realidade. Então, no capítulo 10, ainda para entender essa expressão aí, olha o capítulo 10, versos 7 a 9. Aqui nós temos uma linda referência ao nosso Senhor Jesus, porque é uma citação do Salmo 40, que é um salmo de Davi e é um salmo messiânico. Então essa pessoa que é citada aqui no Salmo 40 é o nosso Senhor Jesus, o Messias. Então esse texto é aplicado pelo Espírito Santo em Hebreus 10, se referindo a ele, dizendo assim, vamos ver desde o verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, a encarnação do verbo de Deus, diz, quem diz? O verbo encarnado, nosso Senhor. Sacrifício e oferta não quiseste. Está vendo? Nada de velha aliança, chega de sombra, acabou, sombra, figura, tipo. Ah, irmão, parece que estão chovendo no molhado falando essas coisas, não é? Mas talvez, eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. A igreja evangélica no Brasil tem feito um movimento letal de retorno ao judaísmo. E em diversos grupos evangélicos, assim chamados evangélicos, tem havido retorno a judaísmo. Tocando chofar em reunião, por exemplo, celebrando festas judaicas, fazendo abstinência de alimentos, rituais judaicos dentro da igreja cristã. E mais que isso, alguns que se professaram irmãos, e nós conhecemos alguns, deram um contra-testemunho, dizendo que o cristianismo era uma farsa, e voltaram então ao judaísmo. Então que nós tenhamos e mantenhamos o nosso coração alerta. Muitas vezes esse movimento se mostra de forma sutil, como nós já citamos. É um chofar que se toca, não é? É uma abordagem exacerbada do Velho Testamento e dos seus costumes. Então, o que o nosso Senhor Jesus diz nesse versículo? Sacrifício e oferta não quiseste. Olha que lindo, irmão. Antes um corpo me formaste. Ou seja, tudo o que aquele sacrifício, aquelas ofertas, aquelas coisas apontavam, elas se resumem no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio do corpo dele, do verdadeiro tabernáculo, que Deus erigiu, não homem. É por este tabernáculo verdadeiro que ele cumpriria todas as coisas que tocam a mente de Deus, tudo que foi pretendido na mente de Deus, tudo que tem realidade em Deus, através do corpo de Jesus Cristo, foi que isso veio, da encarnação do verbo de Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste em holocaustos, em ofertas pelo pecado. Então eu disse, escute, eis aqui estou. No rolo do livro, é claro que esse é o Velho Testamento, 39 livros. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Tudo apontava para ele. Mas agora veio Cristo como sumo sacerdote dos bens que tem realidade, né? Eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ou seja, trazer para a posse daqueles que o Senhor separou, amou, escolheu antes da fundação do mundo, aquilo que é a realidade no coração de Deus, o seu Pai. Ele é a ponte, ou pontífice, que significa mediador. Ele é o sumo pontífice.
nosso Senhor Jesus. Então Ele é o sumo sacerdote dos bens que têm realidade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? Hebreus 2:10, né? Dentro do contexto do livro mesmo. Conduzir muitos filhos à glória. Então eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora escute, irmão. Remove o primeiro. A fala do nosso Senhor, a citação do Salmo 40, de acordo com o Espírito Santo aqui em Hebreus, está dizendo: essa fala remove o primeiro. Ou seja, essa fala põe de lado a velha aliança, acabou, ela foi cumprida. Essa fala, eis aqui estou para fazer tua vontade, remove o primeiro, para estabelecer o segundo. E qual é o segundo? Eis aqui estou para fazer tua vontade. Então olha como ele continua, verso 10: é nessa vontade que temos sido santificados. Não é pela lei e seus costumes, não é por guardar sábado, não é por circuncisão, não é por lua nova, não é por festa. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não é maravilhosa essa epístola, amado irmão? Esse é o nosso sumo sacerdote. Nós não estamos no jardim da infância, no berçário. Nós estamos nos bens que têm realidade. Nós experimentamos realidade espiritual nele. Graças ao Senhor. Então essa é a primeira menção de trás para frente. Ele é o sumo sacerdote desses bens que têm realidade. E nós terminamos de ler lá, parece que não é? Vamos ler lá o resto do capítulo 9, verso 11. Esse sumo sacerdote dos bens que têm realidade, ele veio como? Capítulo 9, verso 11. Ele veio mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Qual é? É o corpo dele. É a carne de Jesus. O tabernáculo de Moisés era uma figura da carne de Jesus, do corpo de Jesus. Então quando ele veio, ele não veio para servir naquele tabernáculo. Ele veio mediante o maior e o mais perfeito tabernáculo. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Graças ao Senhor. Então é isso que esse versículo está dizendo. Por isso lá no verso 14, nós não vamos ter tempo para estudar todo o contexto, faça você. Olha o que ele diz no verso 14: é por causa disso, esse verdadeiro tabernáculo, mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos, lá no verso 11, não desta criação. Por que isso? Porque o Verbo se encarnou através de um processo sobrenatural, soberano, uma intervenção do Espírito Santo no ventre de Maria. José não tem nada com isso. Então esse corpo santo, veículo humano para o Verbo eterno, foi gerado no ventre da Virgem pelo Espírito Santo e não tem nada a ver com José. Não é desta criação, como diz o versículo 11. O nascimento virginal de Cristo, irmão, é a mais importante profecia do Velho Testamento. Isaías: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus está conosco. Essa é a mais importante profecia do Velho Testamento. Então, verso 14: muito mais o sangue de Cristo. Ele contrastou com o sangue dos holocaustos, dos sacrifícios, dos bodes, dos touros, pelo Espírito eterno, que foi quem habilitou Jesus homem, Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, a ir até a cruz com ousadia, determinação, suporte. Pelo Espírito eterno, ele a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. E olha aí mais um bem que tem realidade, dentre tantos que já citamos. Olha aí mais um: ele purificará a nossa consciência. Sangue de bode, de touro, de cabrito não tem poder para purificar a consciência de ninguém. Por isso eles tinham que ser repetidos todos os dias, muitas vezes, como o livro de Hebreus diz. Mas agora está mais um bem que tem realidade:
aquela consciência que acusava, aquela consciência doente, aquela consciência cheia de morte, cheia de falta de paz, sem paz, não é? Agora é uma consciência purificada pelo precioso sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu. Aí está mais um bem que tem realidade, pretendido na mente de Deus. O que Deus sempre quis na sua mente? Paz com os homens. Qual foi a voz ouvida quando o Verbo se encarnou? Lá em Lucas 2, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então o sangue de Cristo purifica nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Graças ao Senhor, em função de Cristo ser o nosso sumo sacerdote. Vamos seguir para a segunda menção. Nós temos pouco tempo e continuamos andando para trás. Vamos para o capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito, podemos dizer até aqui, né? 7 capítulos já foram escritos, é que nós possuímos. Eu já comentei sobre isso na primeira sessão, queria enfatizar de novo. O mediador é nosso, assim como nós somos dele. Se nós podemos dizer que ele nos possui, e isso é verdadeiro, claro, nós somos seus redimidos, então baseado nesse versículo nós também podemos dizer o contrário. Nós o possuímos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós possuímos tal sumo sacerdote. E agora eu queria citar para você também, objetivamente, 4 referências. A primeira já está aqui, olha aí. Esse sumo sacerdote se assentou à destra do trono da majestade nos céus. 4 vezes, na verdade são 5, mas uma vai fazer parte do mesmo contexto. Aparece na Epístola aos Hebreus o termo assentou-se. Cada uma das vezes mostra um contexto diferente e todos são muito lindos, irmão. Então, só para que você veja e saiba, acompanhe por favor. Capítulo 1, verso 3 de Hebreus. Olha, a primeira referência está na abertura do livro, quando está descrevendo as glórias do nosso Senhor Jesus. Então capítulo 1, verso 3 diz: Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então temos, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aconteceu uma coisa interessante há poucos meses atrás. Um irmão me telefonou, um irmão inclusive de outro país, me ligou e me fez uma pergunta muito interessante. Queria reproduzir para você ver como ele viu esse texto, ou como ele não viu, né? Ele disse assim: há 7 glórias do nosso Senhor Jesus descritas aí, e são exatamente 7. Ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, etc. São 7 glórias do Filho de Deus. 6 delas são magníficas, porque mostra esse Cristo exaltado, esse Cristo elevado, esse Cristo eterno, ou seja, herdeiro de tudo, nele tudo, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, não é? Mas há uma das 7 glórias citadas aí que fala de pecados. Por que será que ela está aí? Não parece que é uma descida muito abrupta, um mergulho de um avião de 10 mil metros para zero, não é? Resplendor da glória, expressão exata do seu ser, herdeiro de todas as coisas, sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então nós vemos o mergulho, fez purificação de pecados. Então ele perguntou: por que será que essa frase está aí? Então eu disse a ele: meu irmão, essa frase está aí exatamente por esse motivo, para que nós saibamos que esse que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, foi quem fez a purificação dos nossos pecados. Ou seja, nossos pecados foram purificados à altura da glória, da santidade, da justiça de Deus. Quem intentará, por isso, acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e vive para interceder por nós. Você vê? Então está aqui exatamente por isso, irmão,
para que nós vejamos a glória da purificação dos nossos pecados. Não tem volta. Em nossa conta, nenhum pecado pode jamais ser lançado. Quando nós pecamos, se pecarmos, infelizmente, se nós ofendemos o Espírito Santo e ofendemos o nosso Senhor, o que nós temos que fazer? Se confessarmos honestamente, não brincando com Deus, Ele sabe, Ele conhece tudo. Se nós estamos usando a confissão como um refúgio para pecar de novo, Ele sabe. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Fidelidade implica em aliança, não é? Nós usamos isso aqui porque isso fala de uma aliança atrás disso aqui, não é? Então fidelidade é porque Ele estabeleceu conosco uma aliança. Então Ele não pode reter pecados de nós, porque o nosso Senhor Jesus já foi oferecido como oferta pelas nossas transgressões e como oferta pelo nosso pecado. Então, se nós pecamos e o Espírito Santo nos convence de pecado, o que nós fazemos? Nós confessamos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e restabelecer a paz entre nós e Ele, restabelecer a comunhão entre nós e Ele. Graças a Deus, porque essas coisas são assim. O perdão objetivo e o perdão subjetivo. Temos que separar as duas coisas, porque às vezes fazemos uma tremenda confusão. Não estou mais salvo, eu acho que eu não sou um filho de Deus, acho que eu nunca nasci de novo, não é? Então, que fundamento maravilhoso esse livro coloca para nós, quando diz que esse glorioso Filho, o resplendor da glória, Ele fez a purificação dos nossos pecados. Você acha que ficou algum para trás, irmão? Não ficou nenhum para trás. Ele fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade. Esse é o primeiro contexto do assentou-se que nós estamos citando aí. E não só assentou-se, mas Ele se tornou tão superior aos anjos quanto herdou. Olha que palavras significativas. Herdar é óbvio que implica em algo que Ele não tinha. O que Ele não tinha como Jesus de Nazaré? O que Ele tinha, vamos andar atrás um pouco. O que Ele tinha como Filho de Deus? Ora, Ele é o resplendor da glória, é o Filho eterno de Deus. Ele é o Logos, através dele é que toda a glória da divindade se expressa. Isso é que Ele é. Mas Ele se fez homem. Então o que Ele não tinha como homem? Ele, como homem, quando em carne, não tinha tal glória, não tinha tal nome. Ele deveria ser obediente até a morte, provado, testado em tudo, né? Provado até o fim, obediente até a morte, e morte de cruz. Então Deus o exaltou soberanamente e lhe deu, veja, lhe deu, se ele já tivesse não precisava ser dado, lhe deu o nome que está acima de todo nome. E como nós falamos ontem, isso Ele obteve pelos seus próprios méritos. O que nunca ocorrerá conosco foi o que ocorreu com Ele. Isaías 42 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro. Esse é o Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória não darei a outro. O que aconteceu quando Cristo ressuscitou? O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Pai deu a Ele o nome que está acima de todo nome, e o Pai não repartiu a sua glória, porque o Filho é um com o Pai. Mas agora quem está coroado é o Jesus, homem. É o homem quem está coroado. Há um homem nos céus, à destra da majestade, que vive para interceder por nós. E é porque Ele está lá que nós estaremos lá. Seremos semelhantes a Ele. Então, esse é o contexto da primeira menção do assentou-se. O segundo está no capítulo 8. Aí mesmo onde lemos: o essencial das coisas que possuímos, que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou. Segunda menção. Se assentou à destra do trono da majestade no céu. Agora, olhe como o contexto é totalmente diferente. Aqui está dizendo que Ele assentou-se como ministro do santuário. Lá no capítulo 1, Ele faz purificação de pecados
assenta-se, herda um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome. Esse é o contexto do capítulo 1, não é? O rei, homem, que pelos seus méritos alcançou o lugar mais alto do universo, o trono da majestade nos céus. No segundo contexto, capítulo 8, ele é aquele que está sentado à destra do trono da majestade como ministro de um santuário. Então, os irmãos lembram que o texto base que usamos para o nosso estudo durante esses dias foi aquele de Hebreus 10, 21, não é? Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E mostramos que a perspectiva de Hebreus é diferente de Paulo, de Pedro e de João, porque ela vai mostrar um sumo sacerdote. Hebreus não usa a palavra cabeça, por exemplo, que Paulo usa tanto, cabeça do corpo, que é a igreja. Hebreus não usa cabeça, não é? Essa é a linguagem de Paulo. Hebreus usa o sumo sacerdote. E diz que esse sumo sacerdote está sentado no trono e ele tem um santuário. E a este santuário ele ministra. Porque, como também já falamos, ele é e sempre será o servo de Deus com S maiúsculo. Ministra hoje e sempre ministrará as nossas vidas, inclusive quando estivermos diante dele, ou mais ainda quando nós estivermos diante dele. Nós iremos conhecer mais da beleza desse ministro do santuário. Agora, o que ele ministra ao seu santuário? Aí você estuda o capítulo 8 e facilmente você conclui. Olha lá o que ele ministra. Mais uma vez vamos andar de trás para frente. Estamos parecendo Siri hoje, né? O verso 12 primeiro, depois o 11, depois o 10. Olha o que diz o 12. Primeira coisa que o ministro do santuário ministra. Verso 12. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Irmão, o sumo sacerdote no trono ministra ao seu santuário purificação dos pecados. Nós estamos andando para trás porque na sequência da nossa experiência é assim que acontece. A primeira coisa é a purificação dos pecados. Então está aí, a primeira coisa é que o ministro do santuário ministra ao seu santuário. A segunda está no versículo 11. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Outra bênção que o ministro do santuário ministra para o seu santuário. O que ele garante para nós como sumo sacerdote? Cada um daqueles que eu comprei irá conhecer a mim e o meu Pai, e não necessitarão ser ensinados. O que nós estamos fazendo junto então quando nós nos reunimos e buscamos ajudar e ensinar uns aos outros? Nós estaríamos fazendo nada e não teria valor nenhum se esse mestre divino, Espírito Santo, nos estivesse dentro de cada um de nós, nos ensinando a respeito dos bens que têm realidade. Então, na verdade, nós não ensinamos nada uns aos outros. Nós só podemos ser veículos do Espírito Santo, que habita naquele que fala, habita naquele que ouve, para que nós sejamos todos ensinados pelo Senhor. Aliás, em João, há uma citação dessa profecia de Isaías tão bonita. Nosso Senhor diz: e serão todos ensinados por Deus. Citando Isaías. Esses somos nós, irmãos. Graças a Deus. Foi por isso que o Senhor falou: não chame ninguém entre vocês de mestres. Imagine nós fazendo isso. Mestre fulano, mestre beltrano, mestre ciclano. Imagine nós usando essa linguagem. A ninguém chame de mestres. Um só é o vosso mestre. Todos vós sois discípulos. E quando falam uns aos outros, o mestre ensina. Porque todos me conhecerão, desde o menorzinho, aquele que nasceu de novo ontem, até o mais adulto. Graças a Deus. Essa é a segunda ministração. Olha a terceira no verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que implica essa ministração aí para nós? Vamos chamá-las de vida e poder. Porque Ele imprime nas nossas mentes Sua palavra, inscreve no nosso coração a Sua palavra. Guardo no coração a Tua palavra, para não pecar contra Ti.
Então Ele imprimindo no nosso coração Sua palavra e Suas leis, nós temos vida e poder. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, irmãos, aí está o ministro do santuário, ministrando ao seu santuário que somos nós, purificação de pecados, conhecimento espiritual de Deus e vida e poder. É Ele que ministra a nós. Por isso, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Entrando no Santíssimo, permaneçamos nele. Como um querido irmão orou no início da reunião, enquanto nós adorávamos o Senhor. Senhor, não permita que nada se interponha entre os olhos do Senhor e os nossos olhos. Sim, essa é uma grande oração, que aprendamos a fazê-la todas as manhãs. Senhor, não permita que no dia de batalha de hoje, nada se interponha entre tua face e a minha face. Nada. Nem o lícito, nem o ilícito. Nem o bom, nem o mal. Nem o certo, nem o errado. Nada se interponha entre o Senhor e eu. Então, essa é a segunda referência. A terceira está no capítulo 10, verso 12. Quanto ao assentou-se, é o que estamos vendo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Nós sabemos que quando o sumo sacerdote ministrava no Santo dos Santos, você já leu o livro de Êxodo e já constatou que ali não havia nenhum banquinho, nenhuma cadeira de descanso. Ao contrário, ele ministrava com aquelas vestes talares e havia campainhas nas bordas da veste. E ele era amarrado com uma corda na sua cintura. Se ele oficiasse a Deus no Santíssimo, de alguma maneira falha, quem sabe falhando no incenso, que fala de adoração, de oração, quem sabe falhando no sangue, sem sangue, por exemplo, que seria um absurdo. Então ele entraria no Santo dos Santos e seria fulminado pela Shekinah, a glória de Deus. Ele deveria servir adequadamente. E naquele lugar não havia nenhum lugar de descanso, era lugar de obra, lugar de serviço. Derrama o sangue no propiciatório, sacode o incensário portátil que ele levava lá para dentro, o incensário de incenso, o incensário para adoração a Deus. Então ele realizava esse serviço ali todo o tempo e não se sentava. O livro de Hebreus vai dizer que porque o sumo sacerdote dos bens que tem realidade, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, já veio, que é o seu próprio corpo. Então quando ele entra no verdadeiro Santo dos Santos, que não é aquele de Moisés, mas é aquele celestial, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse é o Santíssimo, diante de Deus. Então ele entra lá e acabou, e assenta. Então ele assentou-se e, olha o próximo verso, ele aguarda, porque a obra foi consumada. Ele aguarda que, daí em diante, todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Breve, nós ouviremos aquela voz definitiva, que demonstrará que todos os seus inimigos foram postos por estrado dos seus pés. O último a ser destruído ou vencido é a morte. Então, essa é a terceira referência sobre assentou-se. E a última, a quarta, está em Hebreus 12:2. 12:2, quando diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. E olha o próximo verso, para você ver o contexto. Então ele vai dizer: considerai. Aqui Jesus é mostrado assentado, não como aquele que purificou pecados e que herdou o nome, como capítulo 1, não aquele que é o ministro do santuário e ministra aquelas coisas que vimos no capítulo 8, não como aquele que assentou-se e aguarda que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, como capítulo 10, cada contexto é diferente e lindo. Aqui ele se assenta no trono como um grande encorajamento para aqueles que estão fatigados, cansados, pressionados, afligidos.
Então ele diz: considerem atentamente aquele que suportou uma tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Esse é o último contexto. É o Senhor assentado para nós olharmos para Ele como aquele que suportou uma tamanha oposição. Acho que nós não teremos tempo de seguir além daqui, irmãos, para não estendermos demais. Há muitas outras menções, como você viu, que eu citei no início. Nós vamos deixar por aqui por enquanto, mas quero concluir ainda dizendo uma palavra final. Esse verso diz que nosso Senhor suportou uma tamanha oposição dos pecadores. Eu queria lembrar você um pouco sobre Isaías 50. Se você quiser abrir, enquanto eu cito algo. Isaías 50, a partir do verso 4, é um dos chamados cânticos do servo, e se refere ao nosso Senhor. Todos eles, amado irmão, são muito lindos. Claro, porque são cânticos do servo dos servos, que apontam para o nosso Senhor Jesus. E esse, Isaías 50, versículo 4, ele inicia assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Olha aí a perspectiva de Hebreus, cansados, esses eram os hebreus. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Lembrando que eruditos, palavra que é usada aqui na Revista Atualizada, no hebraico literal é discípulos. Pena que foi traduzida como eruditos, porque o sentido é aqueles que aprendem. Creio que o tradutor João Ferreira de Almeida foi um tremendo erudito bíblico, né? Nunca o desprezemos, nem as suas traduções. Mas sem dúvida a melhor palavra aqui seria discípulos, porque a ideia é aquele que aprende. Agora é claro que somente aquele que aprende pode ser aquele que ensina, não é? Um erudito é aquele que aprende, sobretudo. Se ele não aprende, ele não tem nada para ensinar. Ele não pode ser um erudito se ele não é um que aprende, não é? Então aí diz: o Senhor Deus me deu língua de discípulos, daquele que aprende, para que eu saiba dizer uma boa palavra para o cansado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta o meu ouvido. Oh, irmão, leiamos esse texto com foco em Jesus de Nazaré, o homem, porque é dele que está falando. Então, nosso Senhor Jesus, o Jesus homem, está dizendo: meu Pai me desperta todas as manhãs. E não apenas de um sono fisiológico, mas ele diz: ele desperta o meu ouvido. Porque o elemento mais importante na vida de um servo não são as suas mãos. Se enfatizássemos isso, nós seríamos ativistas. Vamos fazer a obra de Deus, né? Começando por aí. A unção dos sacerdotes começava na orelha, você sabe disso. O sangue era aplicado no lóbulo da orelha direita do sacerdote, de Arão e depois de seus filhos. Depois na mão, depois no pé. Mão fala de obras e pé fala de caminhos, né? Então diz: ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Necessidade nossa também, amado irmão, cada manhã diante do Senhor. Agora o texto é tão impressionante, porque vai falar sobre a ousadia desse servo dos servos, desse sumo sacerdote, desse que ministra aos cansados. Na linguagem de Hebreus 12, considerem a ele, para que vocês não se fatiguem, desmaiando nas suas almas. Então você quer um antídoto, irmão? Você quer um antídoto para não desmaiar? Leia todas as manhãs Isaías 50. Pelo menos, se não todas as manhãs, pelo menos nos momentos de maior necessidade, quando você vê que sua alma está trôpega. Tem algo melhor ainda que você poderia fazer: memorize Isaías 50, de 4 a 11, porque você não precisa da Bíblia na sua mão, a Bíblia vai estar no seu coração. Então você vai ver o que é dito nesse texto. É dito, vou citar algumas frases: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Viu essa frase aí? Logo em seguida significa: eu não me movi para trás,
Eu ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam as barbas. Você está vendo? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, considerai, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. A palavra para cabelos aí é barbas. E esse arrancar das barbas é o maior ato de desonra. Além de ser uma dor horrível, não é? Imagine isso, arrancar as barbas, é uma desonra tremenda. Porque a barba para o judeu em particular, naquele contexto, era uma expressão de honra. Criança não tem barba, nem adolescente, não é? Então a barba era um sinal de honra. Então ele diz, eu não me movi para trás, não recuei daqueles que me arrancavam as barbas. Irmão, isso não é figurativo. Se você ler os evangelhos, você vai ver o que ocorreu com o nosso Senhor. Eu não me movi para trás daqueles que me espancavam e me cuspiam. É o que você lê aí em Isaías, e é o que foi feito com relação ao nosso Senhor. Que face era esta, da qual arrancaram barbas, esbofetearam e cuspiram? Essa face era a face que anjos adoravam. E era a face, e é a face, na qual o Pai tem todo o seu prazer. Será, irmão, que há uma expressão mais clara do que o mundo significa, quando isso é feito com Jesus? Eles estão dizendo que Ele é abominável. Ele está dizendo que Ele é desonrado. Ele está dizendo que Ele é impostor. Sim, impostor. Por isso puseram aquela inscrição, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Olha o rei crucificado. Estão dizendo, é um impostor. Que rei é este? Não me movi para trás dos que me espancavam e me cuspiam. Então você vai ver duas vezes aí essa expressão, tão linda, quando nós olhamos para o Jesus homem, Jesus de Nazaré. O Senhor Deus me ajudou. O Senhor Deus me ajudou. O ajudou para quê? O ajudou para ser esbofeteado, desonrado, rejeitado, cuspido, considerado impostor, abominável, anátema. Um dos seus mais íntimos disse essa palavra para ele lá naquela fogueira. Não conheço esse homem, e praguejou ou anatematizou. Pedro considerou Jesus anátema. E então, vou terminar, o verso 10 diz assim, que esse servo do Senhor andou em trevas, sem luz nenhuma. Irmão, nós nunca teremos, nunca, nenhum de nós, nenhum cristão da face da terra nunca terá a perspectiva adequada do que esse versículo quer dizer. Sabe por quê? Porque todos nós nascemos pecadores. Quando o Santo de Deus se fez carne, Ele é um homem, sim, tudo que isso significa, mas Ele não tem pecado, inclinações pecaminosas, motivações pecaminosas. Ele é santo no meio do lixo. Então qual é a perspectiva dele? Ele andou em trevas, sem luz alguma. Para onde que Jesus olhava e via luz, irmão? Em lugar nenhum. Ele só via trevas. Inclusive no coração dos seus mais próximos, como já citamos. Dentro do coração de Pedro ele viu trevas. Quando Pedro diz para ele, Senhor, tenha compaixão de ti. Essa compaixão, autocompaixão, são trevas. E nosso Senhor disse, arreda-te, Satanás. Não cogitas as coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Ele andou em trevas sem luz nenhuma. E ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou contra o seu Deus. Não é assim o verso 10? E no 11 ele tem uma exortação para nós. Ele começa com um eia aí. Esse eia é um, preste atenção, fique atento. Então ele diz, eia, todos vós que acendeis setas incendiárias. O que esse versículo tem a ver com o que foi citado antes? Tem a ver o seguinte, se nós temos a perspectiva do nosso Senhor e temos compreendido a fúria desse mundo contra nós, cuidado, não tente acender setas incendiárias, empurrar portas, forçar caminhos, abrir a sua própria clareira.
ai de vós que acendeis setas incendiárias, deitai, andai entre as labaredas do vosso próprio fogo, do fogo que acendestes, e em tormentas vos deitareis. Isso é o oposto da vida da fé. É buscar abrir portas, encontrar espaços, acender luzes, ao invés de o justo viverá da fé. Então, amados irmãos, o último contexto em que é citado do Jesus assentado é este. É nós olharmos para Ele como aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Tudo que nós enfrentamos é pouco demais diante do que Ele enfrentou. Ele se compadece de nós porque Ele sabe quem nós somos, mas falar de sofrimentos nossos para Jesus, irmão, é quase uma indecência. Ele sabe o que são sofrimentos. Mas graças ao Senhor, Ele não olha para nós com um olhar de indecência. Ele olha para nós com um olhar de compaixão. O capítulo 5 diz assim: capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Aquele sumo sacerdote israelita tinha que ser capaz de se condoer de ignorantes e de que erram. E o nosso? O nosso não é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Sim, ele é, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, vamos concluir aqui. Que o Senhor, na sua graça, amado irmão, possa nos relembrar essas palavras no nosso coração. Não nos esmoreçamos. A noite vai alta sim, mas lembre-se, antes mesmo que o sol da justiça apareça, a brilhante estrela da manhã mostrará a sua luz. Para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que estão acordados, para aqueles que estão dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Encerra essa história aqui e começa uma nova história. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos por essa esperança proposta, segura e firme, e que penetrou além do véu. Nossa esperança é sermos semelhantes a Ti, porque havemos de ver-Te como o Senhor é. Senhor, conserva em nós viva essa esperança, de tal forma que os apelos do mundo não nos constranjam, os apelos da carne não nos conquistem, os apelos do ego não nos sufoquem. Pedimos, Senhor, guarda-nos irrepreensíveis até a Tua vinda. Queremos ser para o Senhor um testemunho digno do Teu nome nessa terra. Pedimos ao Senhor que, por Tua misericórdia, resgate os afetos do nosso coração por Ti. Trata, Senhor, nós te pedimos, com qualquer competidor que se levante no nosso coração como um rival Teu. Dá-nos a bênção suprema de termos um coração conquistado por Ti nessa terra. Somos Teus, Senhor. O Senhor pagou um altíssimo preço. Por isso, Senhor, conquista amplamente o que já é Teu, o Teu terreno, os Teus redimidos. Louvamos Teu nome por, Senhor, nos ter reunido nesse final de semana, e te suplicamos que o Senhor nos ajude a guardarmos as realidades Tuas no nosso coração. Encoraja-nos, Senhor, fortalece-nos, para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Ti firmemente. Te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.